Olá pessoal, nosso vídeo essa semana é sobre palavras-chave, o que significa e como definir para o seu trabalho de conclusão de curso ou para o seu artigo científico. Então, inicialmente vamos falar sobre a definição do que é uma palavra-chave. Então, as palavras-chave, elas são palavras que vão resumir os assuntos principais da sua pesquisa. Então, elas devem representar o quê? Elas devem representar o conteúdo do seu artigo. E aí, elas são compostas por uma ou mais palavras. Então, vamos ver aqui os exemplos, certo? Já dos artigos, para vocês verem como é que elas são organizadas. Então, eu tenho uma aqui, tá certo? Um artigo científico aqui desses autores. E aí, quando a gente vem aqui, já lá aqui na primeira página, a gente já encontra as palavras-chave do artigo. Então, veja que aqui eu tenho palavras-chave que tem mais de uma palavra. Então, essa daqui, aqui eu tenho duas palavras, então aqui também eu tenho mais de uma, aqui eu tenho duas, aqui eu tenho apenas uma palavra. Então, você pode estar formando, fazendo essa composição de palavras-chave nesse formato, tá certo? Pode ser com uma palavra, mas também pode ser com mais de uma palavra. Aqui no exemplo 2, a gente tá vendo aqui o artigo desses autores, então a gente tá vendo que todas as palavras-chave que eles escolheram aqui para o trabalho deles tem mais de uma palavra. Quando eu venho aqui no exemplo 3, tá certo? Que eu trouxe aqui para a gente trabalhar nesse vídeo com eles, eu tenho aqui que todas as palavras-chave também ela tem mais de uma palavra. Então, a composição é dessa forma. Você pode estar compondo com uma ou você pode estar compondo com mais de duas palavras, tá certo? E aí, uma coisa importante também para a gente falar sobre as palavras-chave é que elas ficam, a localização delas, elas ficam logo abaixo ali do resumo, como eu acabei de mostrar para vocês. Então, se a gente vem aqui nesse primeiro artigo, a gente está vendo que você tem o título do trabalho, você tem os autores, tá certo? Aqui na sequência, você vem com o resumo e abaixo do resumo você vem com as palavras-chave. Então, você vai deixar aqui um espaço, sempre um espaçozinho aqui, tá certo? E daí vai colocar a palavra-chave e vai colocar as palavras aqui. Então, esse formato aqui é o formato dessa revista, tá certo? O formato mais comum para você colocar as palavras-chave é esse formato que tá aqui. No exemplo 2, então você vem, você tem um resumo, dá o espaço, coloca palavras-chave em negrito, coloca os dois pontos e coloca as palavras aqui na frente. Veja que aqui no exemplo 3 também, a gente tem essa mesma formatação das palavras-chave. Você vai colocar aqui o resumo, abaixo do resumo, então vai dar o espaço, colocar a palavra-chave e vai colocar essas palavras aqui, tá certo? E aí uma outra coisa também importante que a gente deve ressaltar é que geralmente essas palavras, elas são uma regra geral que a gente pode destacar, é que elas são separadas por ponto e finalizadas por ponto. Tá certo? Então, você veja que esse exemplo aqui, elas estão finalizadas, separadas por ponto e finalizadas por ponto, mas também depende muito da formatação da revista ou do evento que você está fazendo, ou do próprio modelo da sua instituição. Porque, por exemplo, se você for olhar aqui no modelo 2, você vai ver que elas são separadas o quê? Elas são separadas por vírgula. Então, não está errado isso daqui. Por quê? Porque a formatação dessa revista pede que essas palavras, elas sejam separadas por vírgula. Então, quando eu venho aqui, já para esse primeiro exemplo, eu já vejo aqui elas separadas por ponto e finalizadas por ponto, tá certo? Então, o importante é você ver a formatação, né, do modelo que está sendo pedido para você. Se elas vão ser separadas por vírgula ou se elas vão ser separadas por ponto, né? Então, muitas vezes, os alunos, né, eles escolhem qualquer palavra e colocam aqui embaixo do resumo, né, o que é um erro, tá certo? Você deve, né, ter realmente um critério, tá certo? Para selecionar essas palavras que eu vou falar já, né? Quais os critérios que você pode estar utilizando para definir essas palavras, tá certo? E aí a gente vem aqui para uma outra questão,
que é sobre a quantidade de palavras, né? Então, após essa questão da localização, você já sabe onde é que elas ficam, a gente vem para a quantidade de palavras. Então, eu já mostrei ali alguns exemplos para vocês. Vocês vão ver que, no geral, os artigos, eles vão definir de 3, tá certo? De 3 a 5 palavras-chave. Vamos dizer que esse é o formato padrão. Você pode encontrar alguns periódicos ou alguns artigos que tenham uma quantidade maior de palavras? Pode, porque depende muito da formatação do periódico, do congresso ou do TCC da sua instituição, tá certo? Mas a norma geral é que realmente a gente utilize de 3 a 5 palavras-chave, né? Isso aí é um padrão geral, né? E aí a gente vem para a seguinte questão, né? Bem, agora eu já estou sabendo mais ou menos a definição do que é a palavra-chave, já sei onde é que ela fica, a quantidade, como é que ela é organizada, mas agora vem a dúvida, como é que eu vou definir essas palavras, certo? Então, a primeira coisa que eu posso colocar aqui para vocês é que as palavras que você vai usar devem ser palavras utilizadas por autores da sua área, né? Então, isso é super importante, por quê? Porque precisam ser palavras que tenham ligação direta com o assunto. Então, é muito importante que você leia resumos, tá certo? De outros artigos parecidos com o seu, né? Principalmente artigos recentes. Então, vou colocar aqui artigo dos últimos 3 anos. Você pode estar pegando o artigo dos últimos 3 anos e vendo as palavras-chave que os autores que você está se baseando, eles utilizaram. Tá certo? Porque não adianta você usar palavras que não são conhecidas na literatura do assunto. Essas palavras, elas são muito utilizadas também em base de dados. Então, quando você vai procurar um trabalho na base de dados, essa palavra-chave, ela serve como um indexador dessa base de dados. Vamos imaginar, por exemplo, que você vai procurar artigos ali no Google Acadêmico. Então, se você bota uma palavra-chave no seu trabalho, que ninguém usa nos trabalhos científicos, ninguém usa aquela palavra, dificilmente esse seu artigo vai ser localizado. Então, a definição correta dessa palavra é importante também por conta disso. Então, não deixe de olhar os resumos dos outros artigos para ver as palavras que eles estão olhando, eles estão escolhendo para o trabalho deles, e aí você pode ter uma inspiração, né, para colocar essas palavras no seu trabalho, se tiver realmente a ver com o assunto que você está escrevendo. Procure não deixar palavras genéricas do tipo, por exemplo, marketing. Marketing é uma palavra muito genérica, porque nós temos vários tipos de marketing. Então, quando eu coloco essa palavra no meu resumo, né, o leitor, ele tem que ter uma noção do que é que eu vou falar. E aí, quando eu coloco só marketing, fica algo muito genérico. Então, você deve usar o meio termo, nem usar uma palavra muito genérica, mas também não usar uma palavra específica demais, que eu tenho que usar ali, talvez 5 palavras, né, para definir minha palavra-chave. Então, ela já está muito específica, tá certo? Então, você vai procurar aí um meio termo. E aí, outra coisa super importante é você fazer uma análise do objetivo do seu trabalho. Então, com base no objetivo do seu trabalho, você tem condições de definir as palavras-chave que você vai colocar ali abaixo do seu resumo. Então, vamos dar uma olhada aqui no exemplo, tá certo? Você tá vendo aqui esse primeiro exemplo, e aí eu tenho aqui o resumo do trabalho, né? E nesse trabalho eu tenho aqui colocando que os autores colocam que esse trabalho tem como objetivo avaliar a relação entre as práticas de envolvimento, a identidade organizacional, a resiliência no trabalho de empregados públicos. Quando você vem aqui para as palavras-chave, veja que os autores utilizaram prática de envolvimento, olha, está aqui no objetivo. Identidade organizacional está aqui no objetivo. Resiliência no trabalho está aqui no objetivo. Tá certo? Então, veja que 3 palavras aqui identificadas de palavra-chave do assunto tá aqui no objetivo do meu trabalho. E aí eles acrescentaram equação estrutural e mediação, que isso aqui diz respeito ao método do estudo. Então, você pode, né, uma forma que você tem de identificar é olhar exatamente para o problema de pesquisa do seu trabalho. Então, o que é que realmente eu estou querendo com esse trabalho? O que é que esse trabalho aborda? Qual é o assunto realmente que eu estou tratando? E olhar aqui para o objetivo. Tá certo? Olhando para o objetivo, você já vai ter ideia das palavras que você vai usar, mas não deixe
deixe de conferir com os autores, né, que trabalham também na sua área, se eles usam palavras semelhantes ao que você está colocando. Quando a gente vem aqui para esse exemplo, você tem aqui fatores explicativos dos índices de aprovação do exame de suficiência contábil. Veja bem, quais são as palavras que eles definiram. Exame de suficiência contábil é uma palavra que está aqui no título, não é interessante que todas as suas palavras-chave estejam no título, tá certo? Isso não é bom. Então aqui, veja que eles só colocaram uma palavra, né, do título, e aí eles colocaram índice médio de aprovação, então não está no título, tem a ver com o objetivo do trabalho, fatores explicativos, fatores educacionais e fatores socioeconômicos. Eles não estão dessa forma no título. No título tem fatores explicativos. Tá certo? Então, aqui eles especificaram que fatores são esses, né? E colocaram isso como palavra-chave, tá certo? Então, pessoal, era esse vídeo, né? O que a gente tinha para abordar essa semana. Eu espero que vocês tenham compreendido. A definição dessas palavras-chave é muito importante para o seu trabalho, porque muitas vezes os leitores do seu trabalho, a primeira leitura que eles vão ter, o primeiro contato é com o título do seu trabalho e com o resumo, né, e consequentemente com as palavras-chave. Então, isso daqui precisa estar muito bem feito, tá certo? E muito coerente com a proposta do seu estudo. Ok, pessoal? Um abraço e até a próxima semana.